para tudo que a gente vai viver e nos capacitar para estarmos emocionalmente blindados, seguros de ações, né? E isso é muito bacana. Bem-vindo, Paulo. O PMI tem um grande prazer em receber você e a essa audiência fantástica que estamos tendo, né? Já estamos com 21 participantes. Vamos que vamos. Obrigado, Valendo, obrigado, Paulo. Cristina. Obrigado pela introdução, obrigado pela honra, né, de estar aqui abrindo esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema aí que é muito, como você comentou, é bem propício para o momento, dar abrir a nossa cabeça um pouquinho em relação a novos conceitos, a novas ferramentas para a gente poder estar buscando o novo, né, no nosso negócio, na nossa vida, na nossa gestão de projetos, enfim. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal, tá? Eu vou iniciar aqui acho que está todo mundo vendo aí já, né? Bom, esse tema ele foi escolhido, como você bem colocou, Cristina, porque eu entendo que hoje seja o grande pulo do gato em relação à gestão, em relação a como você conduzir bem o seu negócio com resultado, seja ele com controle e seja ele com um resultado operacional, que acho que é o que todo mundo busca. E eu queria aqui só fazer uma observação e dizer que, e eu vou falar muito isso aí no decorrer do webinar, que quando a gente fala de negócio ele pode ser qualquer coisa. Tá? Então, eu queria aqui deixar a gente equacionar, a gente equilibrar esses nossos conceitos. Porque eu abrindo um parênteses um pouquinho, vou me apresentar. Eu sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão de projetos. Já atuei aí gerenciando projetos em instituições públicas bem grandes, como o Ministério Público Federal, do DF, né, que o Ministério Público do DF ele é um braço do Ministério Público Federal, eles são vinculados. Então, nós fizemos um planejamento estratégico do Ministério Público no DF que ele teve como guarda-chuva do Ministério Público Federal, isso lá em 2009, né, e é uma instituição muito grande e a gente fez um planejamento estratégico que ele foi revisto ano passado porque o ciclo dele termina esse ano, né? Então eles vão iniciar o próximo ciclo do planejamento estratégico ano que vem. Já gerenciei projetos no Tribunal Regional Eleitoral quando foi feito o mapeamento de processos para as eleições de 2014. O tribunal reviu todos os seus processos aí para poder ser mais impactante, né, e oferecer um serviço de maior qualidade para o seu cliente, que era o eleitor. Nós fizemos o mesmo trabalho para o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Trabalhamos também com melhoria de processos na Prefeitura do Rio de Janeiro, onde a gente reviu todo o processo de liberação de alvará de funcionamento, hoje chama-se licença de funcionamento. Então, quem gosta muito de ir para o Rio, você vê aquelas barraquinhas lá na orla de Copacabana, aquilo lá foi tudo licenciado, baseado em processos que nós mapeamos para poder equacionar uma série de problemas que eles tinham lá. Então, assim, por que eu digo isso? Porque além de gerenciar um negócio, gerenciar uma empresa que presta serviço de transformação de processos, a gente também gerencia projetos, né? Porque a minha empresa, chamada Doxa Gestão Estratégica, ela trabalha oferecendo esse tipo de serviço para o cliente, porém, a gente também gerencia projetos, que todo projeto que nós aplicamos no cliente nosso, né, a gente tem que gerenciar para que ele seja o melhor projeto possível. Então, eu vejo muito convergência entre projeto e processo, tudo no arcabouço de um negócio.
Então, é mais ou menos isso que nós vamos conversar hoje. Mais uma vez, eu sinto-me honrado em estar aqui com esse time do PMI. Já fui voluntário, já fiz parte aí da diretoria de projetos especiais, né, do PMI, e é uma honra muito grande estar aqui hoje. Então, para a gente iniciar, eu acho que tudo na vida, né, a gente tem que partir do pressuposto que a gente tem que, se a gente quer buscar o sucesso, a gente tem que se diferenciar de alguma forma do que está sendo feito no momento. Então, a gente não pode achar que fazendo a mesma coisa a gente vai ter resultado diferente. Então, nós temos que buscar algo que nos diferencie no mercado. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo é o momento mais propício para a gente ter esse tipo de reflexão. Então, eu trouxe essa frase aí do Brad Slaughter, que ele é um grande investidor, né? Ele é um comentarista aí da financeiro, econômico, mas ele também é investidor, e ele diz o seguinte: se você realmente quer o segredo do sucesso, comece fazendo o oposto do que todo mundo está fazendo. E hoje, o que todo mundo está fazendo? Está todo mundo arrancando os cabelos. Eu estou sem cabelo, gente, não é por causa dessa situação, não. Caiu antes da situação. Mas está todo mundo se debatendo. Está todo mundo, hoje, você olha para o lado, os empresários estão todos assim, sem saber o que fazer, correndo de um lado para o outro, né? Estão se afogando. E o que a gente precisa hoje é o quê? É parar e raciocinar. É parar, respirar, colocar as ideias em ordem para a gente poder tomar decisão. Eu acho que o principal hoje é a gente ter paz para tomar decisão, que ninguém está tendo. Então, o principal é a gente buscar esse momento de reflexão para a gente poder partir para uma decisão concreta. E o objetivo hoje do nosso webinar nada mais é do que a gente quebrar um paradigma que existe muito do distanciamento entre a estratégia e a operação do negócio. É impressionante como a gente ainda enxerga muito esse distanciamento. É impressionante como as empresas ainda não conseguiram, apesar de ter a consciência de que precisam de um planejamento estratégico. A gente vai em muitas empresas hoje, a gente vê que as pessoas estruturaram, pensaram, né, estão tendo uma visão a longo prazo, mas elas não conseguem trazer isso da estratégia para o negócio, para o operacional. Então, eu quero, nesse momento, abstrair um pouco o sentido literal, o denotativo da palavra estratégia, né, que era um substantivo feminino, e significa meios, né, para a gente conseguir alguma coisa, e trazer um pouco para o sentido figurado, o denotativo, que significa nível decisório dentro do ambiente. Então, é esse contexto que a gente vai dar em estratégia, é o nível decisório. Então, a gente tem que trazer o que é decidido a nível estratégico, a nível de hierarquia, e trazer isso para a operação. Então, quando a gente faz esse tipo de movimento, né, nós estamos aí encurtando, né, a ideia é a gente encurtar esse caminho que existe entre a estratégia e a operação. A gente precisa ter mecanismos que consigam fazer com que a gente faça esse tempo, né, esse gargalo, esse arcabouço que existe entre estratégia e operação, diminuir e ele ser muito mais eficiente, muito mais rápido. Então, a ideia hoje da gente trabalhar, o que eu almejo hoje com vocês e quero te mostrar, é uma palavra que eu gosto muito de usar nos meus trabalhos, nas minhas consultorias, que chama karoshi. Karoshi é um termo japonês e ele foi abrasileirado e ele significa oportunidade de melhoria. Então, hoje nós vamos estar falando de oportunidades de melhoria. E a minha ideia é abrir sua mente e seu espírito, você que está assistindo aqui esse webinar, para você ter uma nova compreensão do seu propósito como profissional e como pessoa também. A ideia é que a gente inunde a tua vida com esse novo olhar, com essa nova visão do teu negócio. Tá? Porque eu acredito, tá, que você, por estar aqui assistindo já numa quinta-feira à noite esse webinar, você já é uma pessoa vencedora.
você já quer se mover de um lugar e ir para um lugar melhor. Mas antes da gente ir diretamente para o assunto, eu acho interessante a gente ver como é que o mercado está hoje. Qual é a situação que a gente está vivendo hoje em termos de segmentos de mercado. Então, vamos lá. Primeiro dado que eu queria, informação que eu queria trazer para vocês. A situação da indústria atual hoje. A indústria hoje ela opera com uma redução de produção de 60% e uma queda de vendas na ordem de 50%. Isso é um primeiro impacto. Então, quando a gente fala em varejo, que é o varejo, pessoal, ele representa em torno de 60% do PIB do Brasil. Isso em 2017. Tá? O varejo representou 60% do PIB brasileiro. E olha só, a gente vê que o maior segmento do PIB brasileiro caiu, desde o início dessa crise toda, 28,9%. E na última semana de medição, tá? E a minha referência aí foi o Boletim Cielo, que foi publicado dia 15 de junho, mostra que o resultado foi negativo em 23,2%. Ou seja, essa redução vem diminuindo. A tendência mostra que o mercado está começando a reagir um pouquinho, mas ainda está muito negativo. Quando a gente explode essa informação, né, em bens duráveis e não duráveis, a gente vê, por exemplo, resultados de bens não duráveis aí, que houve uma queda de 2,1% no seu faturamento nominal, e na semana do dia 7 ao dia 13 houve um aumento de 0,8%. Quando a gente aumenta aí o zoom, a gente dá um zoom maior, a gente vê que os segmentos que compõem os bens não duráveis, né, que são drogarias, supermercados, postos de gasolinas e outros setores, o único que teve aumento, que teve um aumento aí no faturamento nominal, foi supermercados e hipermercados, né, que foi de 15,8%, aumentou. Por quê? Porque as pessoas estão ficando mais em casa, né? Então, quando a pessoa fica mais em casa, ela tende a comprar mais coisas para poder se alimentar, né? Por exemplo, o que está acontecendo aqui comigo. A gente não está podendo sair. Aqui em São Paulo a coisa está bem mais apertada do que está em Brasília. Aqui o governador está sendo muito mais, fechando muito mais, está sendo muito mais enfático na questão do isolamento do que em Brasília. E a gente está em casa, não pode sair. Se sai na rua, o pessoal tem muito fiscal que vem em cima e pede para ir para casa. Então a coisa está bem complicada aqui. Então isso força a pessoa a ir para o mercado, fazer compra. Então é natural que aumente esse resultado aí nesse setor de hipermercados. Mas um setor que estava no início da pandemia teve um aumento e agora mostra resultado negativo é o de drogarias e farmácias. Quando a gente vai para o setor de bens duráveis, a gente vê olha o tamanho da queda aí, 39,2%. Na última semana, a queda foi de 21%, ou seja, diminuiu um pouco também. Explodindo um pouco mais esse segmento, a gente vê aí, olha, vestuário teve uma queda de quase 65% no faturamento nominal. Então, é uma queda bem brusca. Então, o mercado aí que precisa de atenção. Quando a gente vê no setor de serviços, que é muito o que a gente trabalha, né? Gerenciamento de projeto, consultoria, sistema, tecnologia, a gente vê que houve uma queda de 62,2%. E na última semana, essa queda aumentou, quase 65% também. Quando a gente aplica um zoom, olha só olha só a situação do setor de serviços. Turismo, pelo amor de Deus, o pessoal vai ter que ter muita resiliência para poder passar por essa situação. E a gente vê já alguns movimentos, né? Grandes players do mercado de turismo, por exemplo, as empresas aéreas, elas estão se movimentando. A Azul e a TAM anunciaram há 2 dias uma operação de code share, para poder ver se eles conseguem aí reduzir esse impacto negativo. Bares e restaurantes também, que é um segmento muito forte, houve uma redução aí de 60,7%, e o pior, a tendência está aumentando, ou seja, no próximo boletim, provavelmente, essa queda no faturamento nominal vai ser maior. Então, assim, são preocupações que a gente tem que ter, né, que demonstram aí
um momento em que a gente tem que parar para pensar e achar novas alternativas, um novo modelo de negócio, novas perspectivas, e isso faz com que a gente se movimente. Mas é hora de se desesperar, né? Quem dera se a gente pudesse voltar no tempo, né? Se a gente pudesse aí com o que a gente sabe hoje, a gente pudesse voltar no tempo. Mas uma frase que eu gosto de dizer muito é o seguinte: nós temos a capacidade de construir o nosso futuro. E quem fala bem assim, não tem jeito, não tem como, é o mercado, é culpa disso, é culpa do governo, é porque ainda não abriu os olhos para o poder que você tem em mãos para você construir o seu futuro. Então é isso que eu quero trazer hoje para vocês, para a gente aqui. É uma nova perspectiva para que a gente consiga sair dessa situação, dessa situação que eu acabei de mostrar, né, de queda no faturamento nominal, para a gente poder fazer parte do seleto grupo de empresas que hoje estão conseguindo, inclusive, faturar mais do que faturavam antigamente. São empresas que estão conseguindo se reinventar nesse momento, né, com ações de marketing, com outros produtos, outros serviços, que estão conseguindo mostrar seu valor para o mercado. E dentro desse contexto, dentro dessa situação toda, como eu disse, a gente acompanha, a gente está vendo que alguns negócios estão conseguindo se reinventar. E como que eles estão fazendo isso? O que está fazendo com que esses negócios tenham uma desenvoltura nesse momento que permita com que eles falem, inclusive digam que estão tendo maior sucesso, né? Estão tendo maior resultado. Muitas empresas estão buscando a transformação digital. Eu estava acompanhando recebi uma pesquisa feita com CEOs das 500 maiores empresas, aquelas 500 empresas que figuram ali na lista da Forbes, né, as 500 maiores empresas, e 75% deles disseram que essa pandemia veio acelerar o processo de transformação digital delas. Então, empresas que estavam ali, né, ruminando, estavam ali meio que engateando, não estavam com muita coragem ainda para poder startar esse processo de transformação digital, elas viram a pandemia e falaram assim, agora é a hora. A gente mesmo aqui, né, a gente percebe que a questão digital ela veio para ficar mesmo. Né? Quantas lives foram feitas desde o início dessa pandemia para cá? Negócios estão sendo fechados agora por meio de aplicativo de reunião virtual. Né? Empresas estão indo mais para o mercado. Eu mesmo, com a minha empresa, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer esse movimento. Antigamente, eu raramente fazia posts em rede social. Hoje em dia, eu faço todo dia. Estou levando o meu serviço para a internet também. Estou transformando ele em produto para levar para a internet também. Por quê? Porque é o futuro. Futuro que é agora, né? Quer dizer, as pessoas falavam, um dia eu vou fazer, um dia a gente vai ter que ir para a internet, um dia a gente vai fazer transformação digital. Não chegou a hora. Por quê? Porque o momento nos esticou e nos forçou a tomar esse tipo de atitude. Então, é isso que a gente tem que enxergar. E eu vou te mostrar hoje como que a gente faz essa transformação digital de uma forma coerente, de uma forma coesa, para que as coisas sejam feitas sem custo excessivo, sem desperdício e de uma forma controlada. Então, como eu disse, qual o primeiro passo? O que você primeiro tem que analisar para você poder trazer a sua estratégia para a sua operação? O primeiro passo que você tem que dar é você encontrar o seu objetivo estratégico. Eu estou falando aqui, acho que o nosso público maior de pessoas que estão alinhadas com o projeto. E a gente percebe que o objetivo estratégico está muito alinhado com conceitos de projeto. Né? E segundo Kaplan e Norton, o objetivo estratégico é o quê? É o que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso de uma organização. Então, olha só, parece às vezes uma frase vaga, mas não é.
Então, o objetivo estratégico ele é algo crítico para que a gente alcance o sucesso da organização. E é muito comum hoje, principalmente para micro, pequenas, e eu digo até médias empresas também, a gente perguntar dos gestores qual o objetivo dele, né? O que ele busca a longo prazo. Geralmente as pessoas não sabem te dizer com exatidão o que elas querem, e isso é preocupante, porque uma empresa que não sabe qual o objetivo dela, não sabe o que ela quer, qualquer maremoto, qualquer marolinha leva ela para qualquer lugar. Então, por quê? Porque ela não sabe onde ir. Quem é que já assistiu aquele filme Alice no País das Maravilhas? Né? Tem aquela famosa cena icônica, né, que a Alice pergunta lá para o gato para onde que ela vai, e o gato diz, olha, né, se você não sabe o que você quer, para onde você quer ir, né, qualquer caminho vai te levar para algum lugar. Então, é mais ou menos isso que a empresa vive quando ela não tem um objetivo estratégico. Então, o primeiro passo é você tem que definir o seu objetivo estratégico. E aqui eu vou dar 2 dicas de ferramentas que você pode utilizar para achar muito bem esse objetivo. Um é o BSC, né? É uma ferramenta vencedora. Até hoje eu faço trabalhos com ela porque ela é uma ferramenta aí sólida, ela é bem conhecida, as pessoas confiam nela. Se ela é bem aplicada, ela traz informações muito sólidas e consistentes para que a empresa tome decisão. É uma ótima ferramenta. E tem o Canvas também, né, que foi criado pelo Alexander Osterwalder, e ele, né, foi um estudo que ele fez aí com uma série de empresas, e ele gerou essa ferramenta. E eu digo uma coisa, abrindo parênteses aqui, o Canvas vou usar uma expressão um pouco chula aqui, eu peço já desculpa por isso, muito ridicularizado. As pessoas não dão a devida importância para o Canvas como ele deveria ter. É uma ferramenta muito inteligente, muito fácil de você executar ela, de você conseguir elaborar ela, e ela te traz uma série de informações assim muito importantes para o negócio, né? O Canvas ele tem aqueles 9 blocos lá de trabalho, né? 9 blocos que compõem ele, que é proposta de valor, segmento de clientes, canais de distribuição, relacionamento com clientes, atividade-chave, parceiros principais, fontes de receita e estrutura de custo. Esses nove blocos, eles representam 4 áreas fundamentais do negócio da empresa, que são clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Então, é por isso que eu digo que você pode, quando você faz um Canvas bem feito, você consegue enxergar ali no Canvas objetivos estratégicos da tua empresa. Você quer um exemplo? Por exemplo, você coloca ali no Canvas da tua empresa que uma estrutura de receita que você tem na tua empresa é vendas de serviços online. Então, essa seria uma estrutura de custo que você põe lá no seu Canvas. Quando você olha para aquilo lá, você pode dizer que um objetivo estratégico extraído dessa venda de serviço online do bloco estrutura de receita é, por exemplo, aumentar vendas de serviços online. Então, quando você faz esse depara, você achou aí um objetivo estratégico. E aqui eu queria alertar vocês para o seguinte, nós ainda estamos falando de estratégia. Tá? Tudo que nós estamos falando aqui ainda nesse slide é referente à estratégia. Então, recapitulando, você vai lá no Canvas, estrutura de receita, nesse exemplo que eu dei, você põe lá como uma estrutura da sua receita, venda de serviço online. Quando você olha para aquilo lá e converte para objetivo estratégico, sai, por exemplo, um aumentar venda de serviço online. O segundo passo que a gente tem que tomar para poder trazer a estratégia para a operação é você encontrar o macroprocesso relacionado a esse objetivo estratégico que você encontrou. Então, nós estamos começando a sair da estratégia, né? Estamos indo aí, caminhando aí para o tático, né? Estamos encontrando aí um macroprocesso. O que é um macroprocesso? O macroprocesso ele é um grupamento de processos que vão gerar valor para o cliente por meio do objetivo estratégico. Então, isso, pessoal, a gente olha na literatura, é isso que está dizendo a respeito de macroprocesso. Então, ele está diretamente ligado a um objetivo estratégico.
Então, segundo passo que você vai ter que executar é encontrar o seu objetivo estratégico que está relacionado com, desculpa, seu macroprocesso que está relacionado com aquele objetivo estratégico. Então, no exemplo que eu dei lá do Canvas, você encontrou o objetivo estratégico aumento na venda de serviços online, correto? Um macroprocesso que pode estar relacionado a esse objetivo estratégico é, por exemplo, realização de vendas online. Então, aí nós já fizemos o link, nós já estabelecemos o objetivo estratégico e agora nós linkamos, na verdade, um macroprocesso que é a realização de vendas online. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Se a gente for trazer esse conceito de macroprocesso para o ambiente de projeto, desculpa, lá dentro dos 5 grupos de processos do PMBOK, que a gente tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, para o contexto de projeto, esse exemplo que eu estou dando para vocês, o macroprocesso ele pode ser uma área de conhecimento, lá uma daquelas 10 áreas de conhecimento que tem lá no PMBOK. Tá bom? Então, por exemplo, lá o grupo de gerenciamento de custo, por exemplo, ele pode ser um macroprocesso. Gerenciamento da qualidade pode ser também um outro macroprocesso. Então, quando a gente contextualiza isso para projeto, a gente pode estar dizendo que os grupos, as 10 áreas de conhecimento podem ser classificadas como macroprocesso. Terceiro passo para você trazer seu objetivo estratégico, a sua estratégia para a operação, é a gente encontrar os processos relacionados ao macroprocesso. O que são processos? Processos são conjuntos de atividades que criaram um objeto tácito, tá? Então, assim, a gente pega um objeto que ele é algo palpável, tá? O processo ele tem que ter um resultado. Ele não pode ser algo que é algo imponderável, algo gasoso, né? A gente quando trabalha com consultoria em processo, a gente vê que é muito difícil quando a gente chega num cliente para a gente fazer esse tipo de trabalho, de ele conseguir definir qual o resultado do trabalho dele. Geralmente ele fala, eu aumento aqui o meu trabalho fazer relatório, né? Ah, não, meu trabalho é dizer para a pessoa que ela tem que fazer, que ela tem que ir por tal caminho. Só que as pessoas não conseguem tangibilizar aquilo. Geralmente as pessoas estão muito lá no estado gasoso, né? Elas não conseguem encontrar muito a função delas, né? Elas não conseguem encontrar muito ali o escopo do trabalho dela, né? Então ela fica muito no gasoso, ela não sabe muito o que fazer, aí você pergunta para ela, ela diz uma coisa, depois fala outra. Então, o processo ele precisa ser algo tangível, ele precisa ter um resultado, ele precisa ter um objeto tácito no final. E um outro fator interessante, ele precisa ser avaliável. Esse objeto do processo, né, esse resultado tácito do objeto, do processo, ele precisa ser avaliável, ou seja, ele precisa ser mensurável, porque tanto a pessoa que está produzindo quanto que vai receber, ele precisa enxergar essas condições para que ela avalie se aquilo lá está conforme ou se não está conforme o que ela está pedindo. E aí, pessoal, o segundo e o terceiro passo, nós já estamos falando muito em processo. Então, a gente já está saindo da esfera estratégica e estamos começando a caminhar para os conceitos de processo. E aí a gente tem esse gráfico aí que eu montei para vocês. Então, vocês veem que a gente tem os processos que estão ligados a um macroprocesso e vão finalizar, o objetivo é o objetivo estratégico. Então, no exemplo lá do aumento de vendas de serviços online, objetivo estratégico aumento na venda de serviços online, e o macroprocesso realização de vendas online,
Um processo, por exemplo, que poderia estar ligado a esse macroprocesso é publicação de posts em redes sociais, ou captação de leads, ou relacionamento com os leads também, que é uma forma de você... é um processo que muitas vezes você vai ter que mapear para saber como é que está, né? E para o contexto de projeto, a gente pode dizer... Oi? A esposa chegou aqui, pessoal. Quando a esposa chega, a gente tem que dar oi, né? Tudo bom? Desculpa, pessoal, mas esposa é esposa e a gente tem que dar o devido respeito, né? Devido valor. Então, vamos lá. Voltando, nesse contexto, a gente pode ter o processo lá linkado ao macroprocesso de realização de vendas online, o processo de publicação de posts em redes sociais, captação de leads e relacionamento com leads também. Para o contexto de projeto, um processo pode ser, por exemplo, planejar custos, estimar custos, estudo dos custos também. Então, isso é a essência, é o conhecimento, é o benefício que o processo te traz para a gente começar a caminhar da estratégia para o operacional. Já o quarto passo, que é um passo assim, muito importante também, e a gente precisa tratar e olhar bem ele com muito carinho, é a questão do elencar os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para as pessoas poderem exercer e executar aquele processo. Tá? E assim, é uma coisa, pessoal, também que a gente percebe que é muito negligenciado nas empresas, nos negócios, essa questão de visualização desses conhecimentos e essas habilidades necessárias para desempenhar um processo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário que, como acontece nessa questão de conhecimentos, habilidades e atitudes, acontece também quando a pessoa vai adquirir, por exemplo, um RP ou alguma ferramenta para poder automatizar o seu negócio. É muito comum que as empresas invistam em RPs, né, ou CRMs, ou seja lá o que for, que eu quero dizer, investem numa automação de processos, e elas esqueçam de visualizar quais são os processos que essa empresa tem. E o pior, elas esquecem de visualizar os processos que essa empresa tem e esquecem também de melhorar esses processos. Ou seja, o que ele está fazendo quando ele quando ele toma esse tipo de iniciativa? Ele está provavelmente automatizando um erro, automatizando um problema. Ou seja, quando ele faz isso, ele está exponenciando o problema dele. E assim acontece também com o pessoal. Geralmente, quando você vai fazer uma seleção, né, você abre uma vaga para você selecionar uma pessoa, ou a gente vê muito isso as empresas fazerem, o que a gente vê lá é uma sequência de possíveis atividades que a pessoa precisa executar, né, o que ela vai executar, e desculpa, a gente vê são os conhecimentos que a pessoa precisa ter para executar supostas atividades que assim, elas não foram mapeadas, elas não foram levantadas. E quando a gente fala de processo, a gente percebe que esse mapeamento de processo, ele te traz esse conhecimento, inclusive das habilidades e da competência que a pessoa precisa ter para poder executar aquele processo. Então, quando a gente tem esse tipo de iniciativa, quando a gente começa a visualizar estratégia, objetivo e estratégia, macroprocesso e processos, e a gente usa isso como referência para a gente poder elencar os conhecimentos, habilidades e atitudes que o nosso colaborador precisa ter, a gente está criando sinergia do operacional, da estratégia e do operacional e da estratégia. Porque a gente começa a fechar, vamos dizer assim, gargalos entre a competência necessária, os conhecimentos necessários, habilidades necessárias, com o que a empresa precisa
em termos de conhecimento para poder o seu negócio ser executado e ela poder disponibilizar o resultado para o cliente. Então, é muito importante que a gente faça a gente tenha esse tipo de iniciativa, né, para que a gente consiga viabilizar a execução do processo, porque se a gente não tem esse tipo de atitude, a gente corre o grave risco de gerar uma solução, vamos dizer assim, né? A gente consegue enxergar quais são os processos, atividades que a empresa executa, que o negócio executa, mas você não consegue fazer com que aquilo ali rode, porque o seu colaborador não tem essa competência, esse conhecimento para poder realizar. Então, no exemplo que eu estou dando, no exercício que a gente está fazendo aí, relembrando, o objetivo estratégico que a gente encontrou lá do Canvas foi aumento na venda de serviço online. O macroprocesso que nós vinculamos foi realização de vendas online. O processo, publicação de posts em redes sociais, ou captação de leads, ou relacionamento com leads. E o que a pessoa vai precisar ter de conhecimento, habilidade e atitude para poder executar e para poder operacionalizar esses processos. Por exemplo, produzir conteúdo, planejamento de publicações nas redes sociais, um português, um conhecimento muito bom em português, porque ela vai escrever em redes sociais. Uma pessoa que tem que ser paciente, porque provavelmente ela vai responder comentários também dos posts, que as pessoas forem fazer nos posts. Uma pessoa proativa, uma pessoa resolutiva, porque ela vai ter que ter muita rapidez para poder responder os comentários. Então, assim, são questões que a gente começa a levantar, conhecendo o processo, a gente começa a refletir sobre o que o colaborador da empresa precisa ter. E para o contexto de projeto, como é que funciona isso? Em projetos, né, geralmente a gente lista as competências no processo de planejar o gerenciamento dos recursos, né? Então, a gente pode fazer esse link também. E aqui, pessoal, por que eu estou fazendo essa brincadeira com projeto? Porque, por exemplo, eu quando vou aplicar projeto, assim, antes de eu iniciar, o cliente lá me contratou para fazer um trabalho para ele, a gente assinou o contrato lá. Primeira coisa que a gente faz, e é uma atividade do prevista aí no PMBOK, a gente produz algumas documentações, né? Além de fazer AP, fazer TAP, aquelas coisas todas, a gente entra no planejamento. E o que é o planejamento? É você pegar processos ali e montar a sua forma de atuação no projeto. E aquilo lá, o que é? É um processo. Você está mapeando um processo ali, né? Você está criando uma metodologia, um método para você poder atuar naquele projeto. E uma coisa, eu estava até, antes aqui da gente iniciar, antes do nosso momento aqui do webinar, conversava com a Cristina e a gente conversava sobre isso. Eu já levei, assim, em muitas discussões, cascudo, porque eu gosto muito de dizer o seguinte, que para mim projeto é um processo de uma instância só. A gente sabe que projeto tem início, meio e fim. Processo, ele geralmente não, é uma coisa que ela vai girando, ela vai circulando, né? Ela para quando percebe que não há mais necessidade dele ou quando ele passa por uma melhoria, né? Que pode gerar uma nova versão, aí entra a questão de versionamento na situação. Mas quando a gente fala de projeto, o projeto ele nada mais é do que uma sequência de atividades também. Você executa atividades ali e ele exige sequenciamento. Muitas vezes uma atividade depende de outra para ser executada. Uma outra só pode ser executada se uma outra estiver pronta. Então, assim, são questões que o processo trata também. Porém, o projeto ele é só uma instância só. E é por isso que aqui a gente está fazendo essa brincadeira. Por isso que eu estou jogando que, por exemplo, em projetos, a gente lista as competências no processo planejar o gerenciamento de recursos. E é importante a gente ter essa percepção. E a partir do momento que a gente percebe isso, a gente consegue pegar esse conhecimento que está sendo dito aqui e transformar, e encaixar também no nosso dia a dia de projeto. Tá? O quinto passo para a gente poder trazer
a estratégia. O operacional é a gente gerar um plano de capacitação todo baseado naquele levantamento gerado pelos processos, para que a gente capacite a nossa força de trabalho para que eles assim consigam executar aqueles processos de forma eficiente, de forma eficaz. Então, é muito importante agora a gente ter essa percepção. E o legal do que a gente está falando é o seguinte, nós falamos já de estratégia, nós falamos de processo e agora nós estamos falando de pessoas. Então, nós estamos ligando três coisas que muitas vezes estão separadas dentro da empresa. As pessoas não conseguem fazer o link e ver que elas estão... uma depende da outra, que elas estão uma contida na outra. Então, não tem como a gente pensar em processo sem a gente pensar nas pessoas, na capacitação das pessoas. Como é que eu posso exigir que uma pessoa execute um processo se ela não está capacitada para executar aquele processo? E muitas vezes, quando a gente faz trabalho de mapeamento e implantação de gestão por processo, a gente enxerga isso. A gente vê que a pessoa que ela está ali escalada para aquele tipo de atividade, ela não tem a mínima condição de estar executando aquilo lá. Muitas vezes ela é cobrada, ela não está dando resultado, né? E às vezes acusam a pessoa de que ela não está fazendo corpo mole, não quer trabalhar, mas o problema não é esse. O problema é que a pessoa não tem a habilidade e o conhecimento necessário para poder fazer isso. Por exemplo, se você me botar para fazer post na internet, pelo amor de Deus, a empresa fale. Então, assim, por quê? Porque não é minha competência, eu não tenho competência para isso, não tenho conhecimento para isso. Eu não sei criar texto publicitário. Então, como é que... E muitas vezes a gente encontra isso, né? Pessoas totalmente despreparadas para executar um processo, e aí ela é cobrada para ter um resultado que ela não vai conseguir dar nunca. A culpa é dela? Não. A culpa é que ela está no local errado. Então, é muito importante a gente ver esse eixo, essa espinha dorsal da empresa, que é a estratégia, o processo e a pessoa. E, por outro lado, a gente também não pode esquecer de que... Peraí, Arthur. A gente não pode esquecer de que o processo ele também não está sozinho dentro da empresa. O processo ele não pode ser enxergado dentro da empresa como uma ilha. Ele tem que estar linkado no objetivo estratégico. A essência do processo é você gerar valor para o teu cliente, né? Então, assim, a gente costuma dizer que existem os processos ponta a ponta dentro do negócio. O que é um processo ponta a ponta? É um processo fim. Ele é um processo que ele vai gerar valor para o teu cliente. E esse processo ele tem que estar totalmente ligado na tua estratégia. Porque se ele não tiver, por que dele ali? Por que ele existe ali? Então, ele perde a razão de ser. Então, assim, muito importante, pessoal. Queria enfatizar isso. É muito importante a gente estabelecer um plano de treinamento, estabelece o objetivo estratégico, ver qual é o macroprocesso que está linkado com esse objetivo estratégico, ver quais são os processos que estão linkados ao macroprocesso, ver quais são as habilidades, competentes, habilidades e atitudes que a pessoa precisa ter para executar aquele processo e crie esse plano de ação, esse plano de capacitação para que você consiga dar o conhecimento necessário que a pessoa precisa ter para poder executar aquele processo. O sexto passo que a gente precisa dar para poder trazer a estratégia para o operacional é uma coisinha chamada definir indicadores de processo. E agora a brincadeira está ficando boa, né? Eu acho que indicador é uma das coisas que as pessoas mais gostam de ouvir e também não gostam, né? Porque, ao mesmo tempo que ele é bom, ele mostra um monte de problema. Ele mostra um monte de coisa. E o que é indicador?
Como eu disse aqui agora, e como o próprio nome diz, indicador ele serve para indicar. Pô, que legal, né? Descobrir a pólvora. Mas não, é simples assim. Indicador serve para indicar. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando dos famosos KPIs. Né? Quem aqui já não ouviu falar em KPI? Eu acho que é uma das expressões mais utilizadas no mundo dos negócios. Né? KPI para cá, a gente vai à empresa, KPI para cá, KPI para lá. Então, KPI é uma sigla para indicador-chave de processo. Tá? Então, são indicadores que são indicadores importantes que vão te mostrar a situação de um processo. Então, os KPIs são o quê? Eles são indicadores que são utilizados para medir a contribuição de um processo para um macroprocesso, que, por sua vez, também é composto por indicadores que vão mostrar a sua contribuição para o objetivo estratégico. Então, é muito importante a gente estabelecer indicadores aderentes àquele processo. Então, como a gente desenvolve indicador? Como a gente consegue desenvolver indicadores que são... como que a gente pode desenvolver esses indicadores que vão ser efetivos para medir, para medir os KPIs, para medir as características dos KPIs? Então, é muito importante a gente saber como criar esses indicadores. Indicador, pessoal, é uma questão muito delicada e muitas vezes ele é banalizado e as pessoas não dão a devida importância no processo de criação e geração dele. E como que a gente seleciona esses indicadores mais importantes? Eu estou fazendo perguntas aqui porque a gente vai aqui mostrar para vocês como é que vocês podem responder essas perguntas. Então, a primeira é como desenvolver os indicadores que efetivamente são importantes para medir a característica dos KPIs. Uma outra pergunta, como selecionar os indicadores mais importantes para o teu negócio? Outra pergunta, como focar somente nas informações mais importantes para monitoramento de cada processo? São questões que a gente precisa responder quando a gente vai criar e quando a gente vai estabelecer indicadores para a gente poder gerenciar os nossos processos. E aí tem uma ferramentazinha muito interessante, que ela já tem muitos anos que ela já foi criada, e ela, para mim, ainda é a mais eficiente, a mais eficaz para esse tipo de situação. E eu creio que muitas pessoas que já ouviram falar nela, que chama-se fator crítico de sucesso. Então, quando a gente fala de fator crítico de sucesso, no contexto de KPI, tá? Porque fator crítico de sucesso é um conceito que a gente utiliza muito para planejamento estratégico, né? Para encontrar gerenciamento de risco também a gente faz muito isso, né? Então, quando a gente fala de fator crítico de sucesso para KPI, a gente está falando que o fator crítico de sucesso ele é a chave que vai estabelecer uma grandeza inspiradora para que a gente consiga estabelecer uma métrica de avaliação quantitativa de performance processual. Ou seja, é com o fator crítico de sucesso que eu consigo estabelecer qual a métrica que eu vou utilizar para poder medir uma performance processual, né? E também estabelecer uma avaliação, para a gente poder ter uma avaliação quantitativa desse processo. E aí, o que vocês acham? Complicou um pouco? Está todo mundo aí ainda? Quando a gente fala de KPI, indicador, a coisa começa a apertar, né? Então, em síntese, o que eu quero dizer? O fator crítico de sucesso ele vai ser o fator que precisa de indicadores, ele vai responder, ele vai te dar respostas para você viabilizar as medições de performance do teu negócio ou do teu processo. E aí sim você vai conseguir saber se o processo está indo bem, consequentemente se você está atingindo a meta do
do macroprocesso e assim se você vai entregar ou não o teu objetivo estratégico. Então, por exemplo, um exemplo de fator crítico de sucesso. Lá no macroprocesso, relacionamento com o cliente. Lembra? Fizemos o aumento de vendas de serviços online, objetivo estratégico, macroprocesso, relacionamento com o cliente, certo? Qual macroprocesso que a gente pode, qual fator crítico de sucesso que a gente pode linkar com esse relacionamento com o cliente? Por exemplo, satisfação do cliente, tempo de atendimento, todos são fatores críticos de sucesso para esse macroprocesso relacionamento com o cliente. Por exemplo, macroprocesso atendimento ao pedido. Por exemplo, se eu tenho um macroprocesso que é atendimento ao pedido, um fator crítico de sucesso pode ser produtividade. Um outro fator crítico de sucesso pode ser qualidade. Um outro fator crítico de sucesso também pode ser gestão de risco. Tá bom? Então, são coisas que a gente começa a desdobrar isso e o fator crítico de sucesso vai te dar esse poder de você criar as métricas que são os indicadores para você poder fazer a gestão do processo. E eu só queria chamar a atenção aqui que quando a gente fala de gestão de risco, tá? Quando a gente fala em gestão de risco, a gente não cria indicador para ele, para fazer a gestão do risco. A gente vai criar um plano de ação, tá? Para que a gente consiga tratar aquele risco lá. Tá bom? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu tenho aí a experiência aí de 10 anos, né, de mercado aí com consultorias e com projetos. Eu consegui criar 5 grupos de indicadores. São indicadores básicos, eles praticamente estão em qualquer situação. Eles estão em qualquer negócio. São eles qualidade, tá? Que é um grupo relacionado à característica do produto de cada processo. Então, por exemplo, a gente tem índice de defeito, é um indicador, produtos não conformes é outro indicador também. A gente tem outro grupo chamado custo, que eu criei, que é um grupo relacionado aos custos financeiros, né, de cada processo também. Por exemplo, um exemplo de indicador aí desse grupo custo homem-hora por unidade do produto, é um indicador. Produtividade também é um outro exemplo de indicador. Terceiro grupo de indicadores é entrega. Qual é a definição desse grupo entrega? Ele está relacionado ao nível de serviço prestado pelo processo. Então, como exemplo, a gente tem indicadores de entrega dentro do prazo, entregas erradas, tempo médio de ciclo de produção também é um indicador desse grupo aí. E tem o último grupo, que ele é bem interessante, que ele fala mais o penúltimo grupo, ele fala da questão mais de pessoal, da questão mais do colaborador. E o nome dele, que a gente batizou, é moral da equipe. E como eu te falei, ele está relacionado aí à mensuração da motivação da equipe de trabalho. Então, exemplos de indicadores desse grupo aí. Número de sugestões, percentual de pessoas que participam de grupos de melhoria também. Então, são indicadores que eles vão medir vamos dizer assim, a atuação, né? O envolvimento da pessoa no processo, né? No dia a dia da empresa. E um último grupo que a gente também conseguiu criar o escopo dele, vamos dizer assim, é um grupo relacionado a medidas de controle à integridade física dos colaboradores, que o nome é segurança mesmo, grupo segurança. E aí a gente tem, por exemplo, alguns indicadores, né? Número de acidentes, gravidade dos acidentes. Isso a gente pode também botar para, por exemplo, o nosso produto a gente pode também utilizar esse tipo de indicador, número de acidentes, por exemplo. A gente tem alguns produtos que eles são produtos bem perigosos, vamos dizer assim, que a gente às vezes costuma utilizar indicadores dessa natureza também para poder ver se o processo produtivo dele está atendendo às especificações legislativas, da legislação. Tá?
Então, assim, indicador de processo, ele é muito importante porque você vai começar a ter a noção, e aí, desculpa, não é noção, é você vai começar a ter a certeza, né, de que você está caminhando e que você está no rumo daquele objetivo estratégico que você estabeleceu. Vocês estão percebendo que aquele é uma cadeia, que ele sai do macro, ele sai de um guarda-chuva, ele está indo, a gente agora está indo lá no dia a dia do negócio mesmo. A gente está levando a estratégia para indicadores de produtividade, né, para indicadores de operação mesmo. Por exemplo, custo de homem-hora, produto, produtividade, são indicadores de processo, indicadores de operação. E por que a gente está vendo isso? Porque a gente precisa saber se lá embaixo, né, eu estou conseguindo sair com o meu resultado. Porque se eu tiver conseguindo atingir minha meta ali embaixo, no operacional, eu com certeza estou chegando eu vou conseguir entregar o meu objetivo estratégico no momento da medição dele. Então, isso que é importante por isso que é importante a gente ter essa noção e ter essa certeza de que processo o operacional, ele é muito processo e a gente precisa dar valor para isso. Então, no objetivo que olha aqui o infográfico que a gente tem aqui. Então, nós temos já os indicadores estabelecidos e o plano de capacitação e as pessoas capacitadas, que eles vão impactar nos processos, e esses processos, por sua vez, vão impactar no macroprocesso, que, por sua vez, vão impactar no objetivo estratégico do negócio. Então, o exemplo que eu dei, o exemplo que a gente começou a dar lá no início. Objetivo estratégico, aumento na venda de serviços online. Macroprocesso ligado, realização de vendas online. Processo, estabelecemos 3. Publicação de posts em redes sociais, captação de leads e relacionamento com esses leads. E nós aí encontramos as competências, habilidades e atitudes necessárias para se executar esses processos, que são produzir conteúdo, planejamento de publicações nas redes sociais, português, uma pessoa com conhecimento em português, uma pessoa paciente, uma pessoa proativa, uma pessoa resolutiva. Tá? Então, foram algumas habilidades, conhecimentos e atitudes que nós encontramos que são necessárias para se executar os processos de publicação de posts nas redes sociais, captação de leads e relacionamento com esses leads. Encontramos um indicador de resultado, que pode ser quantidade de posts feitos, por exemplo, em 30 dias. Então, esse seria um indicador para a gente enxergar se esse processo está sendo bem esse processo está sendo me fugiu a palavra agora, gente, desculpa. Está sendo bem executado ou não. Então, a gente estabeleceu um indicador de resultado. Tá? Indicador, pessoal, abrindo outro parênteses aqui, tem vários tipos de indicador. Nós temos indicador de resultado, indicador de eficiência, indicador de desempenho, indicador de qualidade, enfim, são vários tipos de indicadores que tem. Aqui no exemplo, a gente criou um indicador de resultado que é quantidade de posts feitos em 30 dias. Com esse indicador, eu vou saber, lógico, aí eu vou estabelecer uma meta para saber se o meu desempenho, com o meu desempenho, eu estou conseguindo atingir aquela meta. Então, quem mostra isso? É o indicador, que vai ser o quê? A quantidade de posts feitos em 30 dias. Caminhando já para o fim aí da nossa jornada de estratégia até a operação, o 7º passo é definir qual o indicador estratégico o indicador de processo está ligado. Então, o que é um indicador estratégico? Ele é um indicador que ele vai te mostrar uma situação mais a longo prazo. Tá? São indicadores que eles impactam diretamente na missão e na visão do negócio. Tá? Eles também têm fatores críticos de sucesso. E eles devem ser criados, eles devem ser formatados a partir do que o objetivo estratégico se propõe. É muito normal que quando a gente, por exemplo, vai fazer um BSC, alguma coisa nesse sentido,
né? A gente gera o objetivo estratégico e logo em seguida a gente tente gerar um indicador, a gente gera um indicador para que a gente consiga acompanhar aquele processo, a disponibilização daquele objetivo estratégico. Lembrando, pessoal, que indicador ele vem, né, uma grande ferramenta para a gente descobrir o indicador são os fatores críticos de sucesso, que também, por sua vez, a gente pode encontrá-los tentando encontrar quais são os problemas que a gente quer resolver com aquele processo. Então, uma coisa que eu faço muito quando eu vou prestar serviço, vou prestar uma consultoria, é perguntar para o cliente qual o problema que aquele processo dela tem, ou dele tem. E a gente consegue, com as respostas, criar esse indicador, porque o indicador nada mais é do que uma resposta ao teu problema. Uma resposta a talvez problema seja uma forma muito negativa de dizer, mas resposta para uma demanda ou para um anseio que aquele negócio quer gerar naquele momento. Então, a gente quando olha, né, o fechamento dessa jornada, a gente tem esse infográfico aí. Então, a gente tem os indicadores estratégicos de processo estabelecidos, né? A gente tem que entender que o indicador de processo ele vai impactar no indicador de objetivo estratégico, né? Por sua vez, também ele é uma forma de você enxergar se o processo está sendo executado ou não. Esse processo, o resultado desse processo vai impactar no resultado do macroprocesso, que a gente ali vai fazer uma consolidação também dos macroprocessos dos processos vinculados a esse macroprocesso, e por sua vez a gente consolida no objetivo estratégico. Então, lembra do exemplozinho que nós demos aí, que nós começamos a fazer? Então, a gente tem aumento na venda de serviços online, objetivo estratégico, realização de vendas online, que é o macroprocesso vinculado a esse objetivo estratégico. Aí nós temos os 3 processos, que são publicação de post em rede social, captação de leads e relacionamento com os leads. O conhecimento, habilidade e atitude que a gente elencou para executar esses processos são produzir conteúdo, planejamento de publicações nas redes sociais, português, paciência, proativo e ser uma pessoa resolutiva. O indicador que a gente encontrou a partir do fator crítico de sucesso foi um indicador de resultado chamado quantidade de posts feitos em 30 dias. Certo? E a partir desse momento, a gente consegue contabilizar e a gente consegue fechar o resultado do objetivo estratégico. Lembrando, pessoal, que o indicador, sempre quando a gente cria ele, a gente tem que usar ele tem 4 características fundamentais que a gente precisa respeitar quando a gente gera ele, que é a fórmula, a unidade de medição, a periodicidade e a periodicidade de medição e a polarização dele. A polarização é você dizer se ele deve ser medido de forma negativa ou positiva. E tem situações que você mede o negativo e não positivo. Então, e assim, trazendo isso para um contexto de negócio, como eu disse no início da apresentação, a gente pode utilizar esse conhecimento e essa ferramenta para qualquer tipo de negócio, seja ele um negócio de varejo, um negócio da indústria ou também uma gestão de projetos. E para fechar, pessoal, eu queria fechar com essa frase aqui. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Então, muitas vezes, as pessoas reclamam que elas estão vivendo uma situação desagradável, que a empresa não rompe, que a empresa não dá resultado, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, porque simplesmente elas esqueceram de perseguir os seus sonhos. Elas esqueceram de perseguir os seus alvos. E a essência desse tema hoje foi justamente isso. É mostrar uma ferramenta que possa te levar
e te dá esperança para você sonhar novamente, para você realizar ou pensar de novo quais são os seus sonhos e como realizá-los. Tá? Então, eu queria aí fazer dando uma surpresa para vocês. Essa ferramenta que eu trouxe para vocês é uma ferramenta que a gente aplica ela em negócios, a gente aplica ela nas nossas consultorias que a gente faz, para trazer esse valor, para trazer essa percepção para o cliente. É uma ferramenta que a gente rápida, eficiente, eficaz aí no resultado, de trazer, de linkar o objetivo, desculpa, a operação na estratégia. E eu estou querendo disponibilizar isso para as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato com a Doxa por esses 2 canais, tá? Até as 21 horas de hoje, a gente vai estar fazendo esse trabalho que eu mostrei aqui para vocês, que eu apresentei aqui, para esses 10 primeiros. Gente, olha que fantástico, hein, Paulo? Que surpresa boa. Cristina, a gente está vivendo um momento que a gente Acho precisa que eu estou com um ajudar. probleminha de instabilidade na minha internet. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Nossa Senhora. Eu estou te ouvindo bem. Pessoal, então, assim, recapitulando, eu estou trazendo essa surpresa. Então, os 10 primeiros que mandarem... Paulo. Oi. Queria dizer que, assim, é fantástico, né? A gente perceber que tem como a gente aproximar a estratégia do operacional e que, para isso, a gente tem como estruturar um caminho, né? Isso é muito bacana. Acho que eu, não sei se sou eu ou se é você que está tendo um problema de instabilidade. Eu não estou conseguindo te ouvir. Mas eu estou com uma pergunta aqui do Felipe. O estabelecimento das metas não entraria como um ato final? Sim, com certeza. Felipe, a gente não foi mencionado aqui, mas a meta ela tem que ser estabelecida, porque senão você não sabe para onde você está indo. Tá? Então, no trabalho, sim, quando a gente desenvolve o indicador, ele já tá... Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, Cristina? Oi. Oi, pessoal. Então, não sei se vocês estão me ouvindo, eu não estou acompanhando a Cristina aqui também. Ah, legal, o Eduardo mandou uma mensagem aqui dizendo que está ouvindo. Então, sim, a gente, respondendo a pergunta, a gente tem que estabelecer, sim, as metas. A gente não entrou aqui no assunto meta, porque... Paulo, acho que eu é que não estou te ouvindo, mas o Felipe respondeu que está ouvindo, o Eduardo também está ouvindo. Vocês estão ouvindo o Paulo Alexandre responder? Então, gente, acho que sou só eu que não estou ouvindo. Então, posso seguir? O pessoal está ouvindo? A Camila disse que está ouvindo também. Acho Tá, que é o então eu meu vou seguir sinal que aqui. está ruim. A gente Vou acompanhando vocês aqui pelo chat. A gente sim estabelece a meta, tá? No momento em que a gente sai pelo Paulo, o indicador. Felipe já mandou o eu quero lá no canal no seu canal do YouTube. Eu já recebi aqui, já vi. Vamos marcar isso aí, tá, Felipe? A gente vai entrar em contato com você de volta aí, a gente vai marcar essa reunião aí para a gente criar para a gente executar essa ferramenta com você. Mas então, respondendo aí a pergunta que foi feita, sim, mais uma vez a gente estabelece a meta assim no momento em que os indicadores estão
são estabelecidos, a gente visualiza a meta para poder... Gente, eu vou pedir desculpas, mas vocês conseguem me mandar as perguntas e o Paulo responde via chat, porque eu não estou ouvindo. Vamos ver aqui se... O pessoal aqui está no bate-papo. Gente, que horror, me desculpem. A gente está vivendo um momento que a internet não está acompanhando aí as demandas, né, as demandas do público, né? Então, geralmente está acontecendo muito essas quedas. Não consigo. Estou pedindo um help aqui, não consigo me comunicar com o grupo. O Leandro está falando que está ouvindo o áudio dos dois. Gente, me desculpe. Eu estou ouvindo o seu também. Mas eu acho que é o meu sinal aqui em casa hoje realmente ficou muito instável o dia inteiro, mas no final da tarde estava estável, eu achei que não teria problema. Ok? Então, Tá pessoal, tá aí a no surpresa. o Thomas está perguntando qual que é o link do YouTube. Tá na tela, é o do Doxa Gestão Estratégica. Se você entrar, viu, Thomas, se entrar lá no YouTube e digitar Docs Gestão Estratégica, você acha você direciona para a página. Deixa eu ver aqui, tem uma... Pessoal, se vocês quiserem mandar as perguntas aqui, eu leio. Como a Cristina está com problema, eu leio e respondo. Podem mandar. Estou aí à disposição. Se alguém mais quiser ver o link, é só pedir para eu voltar aqui a tela que eu volto para vocês verem os links, tá? Os canais. Pessoal, só para 10 pessoas que eu consigo, tá? Se vier, se bater os 10, eu não posso mais, não tenho mais condições de atender. Estou aberto aí, quem quiser mandar as perguntas, pode mandar.
É verdade, Eduardo. Assim, a grande X da questão é botar em prática. E um dos principais problemas que as empresas enfrentam é de fazer tudo isso que a gente conversou aqui e fazer isso funcionar, né? Então, precisa de técnicas, precisa de uma atuação bem perto, bem próximo, para que a coisa aconteça. Tá bom? Eu já vi, já aconteceu com vários clientes nossos, né? As pessoas, às vezes, compram, investem numa consultoria de mapeamento de processos. Isso já aconteceu muito no passado. Hoje em dia, as ferramentas, tecnológicas, elas coíbem um pouco isso, mas antigamente era muito normal a pessoa comprar uma consultoria e a gente gerava todo o manual, toda a descrição de atividades, né, toda a questão estrutural para rodar o processo. Aquela pessoa recebia aquele manual, né, aquele documento impresso ou no Word ou no pendrive ou no CD e engavetava aquilo lá, né? Então, assim, era muito comum. Hoje em dia a gente consegue coibir isso um pouco mais, né? A gente com mecanismos, com ferramentas que permitem fazer isso funcionar de uma forma mais fidedigna ao negócio. Felipe perguntou aqui, qual o maior desafio do gestor de projetos em ambientes tão instáveis emocionalmente e de falta de perspectiva econômica sólida? Pois é, né, Felipe? Isso aí é a pergunta de $1 milhão, né? Mas quem conseguir responder isso aí tem tem a aposentadoria garantida. Mas, brincadeiras à parte, a única coisa que traz estabilidade em ambiente emocional e de falta de perspectiva econômica é você ser firme e você demonstrar capacidade naquilo que você está fazendo. A pessoa tem que sentir em você a firmeza, né, de que o que você está propondo e o que você está ali indicando é o melhor para aquele momento. E, claro, ninguém vai propor alguma coisa, nem pode propor uma coisa sem ter a certeza de que aquilo ali vai funcionar ou não. Existem mecanismos, né? A gente pode fazer um gerenciamento de risco, a gente pode fazer a gente pode implantar várias ferramentas, 5W2H, várias coisas que podem aí tá trazendo a informação à tona e mostrar. Mas o que vai fazer aquilo lá acontecer e o que vai fazer com que o ambiente seja favorável é a certeza e a firmeza da pessoa que está encabeçando aquele processo lá. Então, na linguagem de processo, a gente costuma chamar isso do dono do processo. O dono do processo tem que ser uma pessoa bem firme e bem certa daquilo que ela está fazendo. Tá bom? Espero ter respondido aí você. É possível colocar os 7 passos em prática nessa época de distanciamento social apenas via escape? Débora, é perfeito para isso. Essa ferramenta ela está totalmente aderente a esse tipo de demanda. Graças a Deus, foi um produto que ele foi gerado para a gente fazer ele presencial, mas também de forma virtual. Tá bom? Então, quanto a isso, é tranquilo e sem problema nenhum. Felipe perguntou aqui também mais acima se como lidar com a apreensão real de perda de emprego. Felipe, olha, as pessoas têm que entender o seguinte: a gente está partindo para uma era de digitalização dos negócios. Tá? Então, digitalização dos negócios, o que está acontecendo? Atividades muito operacionais estão sendo executadas agora por máquinas. Tá? Então, eu, por exemplo, já estou fazendo muito robôs para empresas para automatizar atividades muito operacionais, por exemplo, preenchimento de formulários, essas coisas todas. As pessoas têm que entender o seguinte, que como aconteceu lá com o piloto, não sei como é que chama, o piloto da charrete, antes do advento do carro,
né? Como várias profissões que sumiram no passado, algumas vão sumir agora. As pessoas têm que estar atentas, em estar se capacitando e estar vendo outras oportunidades e se capacitando para elas. Então, a gente não pode ficar parado, a gente tem que ler, fazer a leitura do cenário e buscar um novo, porque senão, realmente, algumas pessoas vão ficar à deriva aí. Tá? Então, Leandro, o que vai engajar as pessoas em busca do atingimento do objetivo estratégico é o processo. Não tem, eu não vejo outra forma. O processo é que vai fazer com que a pessoa se sinta engajada e ela consiga fazer os objetivos estratégicos serem atingidos. Agora, para mim, o grande problema da falta de engajamento da pessoa é aquilo que eu citei na apresentação. Muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento e a habilidade para executar aquele processo. Então, isso gera uma angústia muito grande e faz com que a pessoa se sinta desencorajada. Então, a partir do momento que a gente gera o mapeamento e com esse mapeamento a gente consiga fazer um depara para entender se aquela pessoa tem ou não capacidade para executar aquele processo, a gente começa a engajar a pessoa, porque a pessoa que ficar, ela vai se reconhecer naquele processo. E daí ela vai engajar. Entendeu? Então, utiliza essa ferramenta, mapeia o processo e levanta no processo as competências, habilidades e atitudes necessárias que a pessoa precisa ter para executar aquele processo. Aí você tem duas opções. Ou você faz um movimento, né? Coloca a pessoa que você identificou, tira a que você identificou que não tem a capacidade e coloca em outra área e faz o movimento, ou você cria um plano de capacitação para capacitar aquela pessoa naquelas habilidades e atitudes que você precisa. Eros, processo e inovação são duas coisas que andam muito juntas. Então, quando a gente fala em inovação, o processo ele precisa entregar um valor para alguém. Isso é fato. Se o processo não entrega nenhum valor para alguém, ele não tem razão de ser. Então, isso é, inclusive, uma prerrogativa lá do Cibok, ele diz isso. Ele fala que um processo de ponta a ponta, ou seja, um processo finalístico, ele precisa entregar um valor para o cliente dele. Então, quando a gente fala, é por meio do processo que a gente começa a pensar e começa a ter a reflexão de como a gente pode inovar em termos de produto e serviço para aquele cliente. Então, assim, para mim, eu não vejo outra ferramenta que vai trazer um poder de inovação tão grande para o negócio como o processo. Tá bom? Atendeu a expectativa, Eros, a sua resposta? Era isso mesmo que você queria ouvir? Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Uma coisa que a gente tem que entender que a gente está vivendo um momento de reposicionamento. Todas as empresas, ninguém imaginava que a gente ia estar vivendo um momento desse. Nem o plano de risco mais perfeito do mundo consideraria o que a gente está vivendo hoje. Então, o que a gente vai ter que fazer? Isso é uma observação que eu queria colocar aqui antes da gente finalizar. Todo mundo está passando por um momento todo mundo está passando por um momento de reposicionamento. E reposicionamento significa novos objetivos estratégicos. Então, está todo mundo agora
se reposicionando no mercado. Muitas empresas estão saindo, por exemplo, de uma estrutura física e estão indo para uma estrutura digital, né? Muitas empresas estão prestando seus serviços, que outrora era presencial, por meio digital. Muitas empresas estão digitalizando seus processos de trabalho também. Então, assim, tudo isso vai influenciar. Então, foi como você colocou, principalmente nesse tempo. É verdade, a gente está vivendo agora um momento onde a gente vai precisar se reinventar, né? Se recriar. Então, nada mais interessante do que você começar a olhar essas situações para poder se preparar, que a gente está chamando para o novo normal. Essa expressão ganhou uma força e ela é muito, muito escrita, e estão falando muito dela, porque o novo normal vai chegar. Quando os mercados se reabrirem, quando essa questão desses decretos de isolamento acabarem, nós vamos viver o novo, né? E é uma nova situação. Viagens de avião, por exemplo, para uma reunião, não vão existir tanto quanto existiu antes. Viagens de negócio, turismo. Então, assim, é uma nova situação. Então, a gente está no momento de se ver os objetivos estratégicos, de se reposicionar quanto estratégia, para que a gente possa, quando isso tudo acabar, a gente já está alinhado com um novo momento. Tá bom? Pessoal, eu acho que é isso, então. Eu queria agradecer a todos, aos que disponibilizaram seu tempo aí para ouvir isso. Eu queria dizer que eu acredito muito nessa ferramenta. Ela é uma ferramenta vencedora, já foi utilizada em muitos negócios de vários segmentos e tem sido muito bem aceita e a gente tem conseguido trazer muitos resultados. Tá bom? Obrigado por tudo. Qualquer dúvida que tiverem depois, pode me procurar aqui, deixei meus contatos na tela. Pode me procurar, que eu estou aí à disposição para conversar com vocês e ajudar no que for possível. Tá bom? Muito obrigado e boa noite. Cris, aqui já... Gente, estou vendo que vocês estão encerrando, pelo tanto de gente saindo. Eu queria agradecer e pedir desculpas, né? E dizer que foi um prazer muito grande, agradecer muito ao Paulo por tudo que ele apresentou para a gente, extremamente enriquecedor. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigado aí por tudo, pela oportunidade e fiquem com Deus aí. Tudo de bom.